Revelação emocionante. A surpreendente ajuda que esta avó recebeu mudou tudo. Dona Marias, uma avó de 65 anos, enfrentava todos os dias o sol escaldante do interior do Brasil, lavrando a terra que sempre pertenceu à sua família. Seu cabelo grisalho dançava ao vento enquanto ela moldava o solo, e o aroma do pão caseiro saindo do forno se espalhava pela pequena casa, um símbolo do amor que dedicava a seu neto, Pedro. Desde pequeno, ele sonhava em estudar em uma universidade da capital. Com lágrimas nos olhos, Dona Marias prometeu a si mesma que faria o impossível para realizar esse desejo. Quando Pedro finalmente recebeu a notícia de sua aprovação, a casa se iluminou. Risadas e danças tomaram conta do ambiente, mas logo a euforia foi abafada pela realidade cruel. O custo de viver na cidade grande e as mensalidades da faculdade se tornaram uma sombra sobre a alegria de ambos. Dona Marias, determinada, começou a vender as poucas coisas que tinham: uma mesa antiga, um sofá surrado, mas cheio de histórias. Ela se dedicava a trabalhos voluntários na comunidade, mesmo quando mal conseguia sustentar a si mesma. A tensão crescia entre os dois. Pedro, angustiado pelo peso das despesas e das expectativas, decidiu desistir do curso. As palavras de Pedro cortaram o coração de Dona Marias como uma espada. Não posso continuar, vó. A angústia nos olhos dela era tão forte que parecia querer dilacerar a própria alma. Mas, em vez de desistir, ela decidiu lutar. Com o peito apertado e emoções à flor da pele, Dona Marias organizou uma reunião na comunidade. Amigos de longa data se sentaram ao seu redor, suas expressões carregadas de preocupação. Em meio ao silêncio pesado, ela começou a falar, sua voz trêmula carregada de amor e determinação. Compartilhando suas lutas diárias e o desejo ardente de ver Pedro feliz, Dona Marias tocou nas feridas abertas de cada um ali presente, evocando memórias de superação e resiliência. Naquele momento, o ar estava repleto de esperança, como um perfume doce em uma festa junina. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Zélia, uma vizinha de olhos gentis e uma história que ecoava dela, levantou-se, oferecendo não só apoio financeiro, mas um abraço apertado que falava mais que palavras. A solidariedade tomou conta do ambiente, e várias mãos se ergueram para ajudar. A pequena cidade, conhecedora da luta de cada um, se uniu em uma onda de amor, rifas, festas, tudo para ajudar Pedro a seguir seu sonho. Diante de tanta generosidade, Pedro começou a repensar sua decisão. Eles acreditam em mim, pensou, sentindo-se fortalecido. O amor de Dona Marias, agora ampliado pela força da comunidade, era um combustível para sua alma. No clímax do que parecia ser uma tragédia, ele decidiu que não desistiria. Ficou claro que essa luta não era apenas dele, mas de todos. Com o coração cheio de esperança, Dona Marias viu Pedro fazer sua escolha. Mas a história deles estava longe de acabar. O maior desafio ainda estava por vir. Será que Pedro conseguiria lidar com a pressão da universidade e o peso das expectativas? A expectativa pairava no ar, deixando todos ansiosos pelo que estava por vir. Dona Marias estava acordando cedo, como sempre. O sol ainda não havia surgido completamente, mas a luz do dia já começava a iluminar a pequena casa. O cheiro do pão no forno se misturava com o aroma do café fresco. Essa era a rotina dela, mas agora carregava um novo sentimento: esperança. Pedro havia tomado a decisão de continuar seus estudos, e com a ajuda da comunidade, tudo parecia mais claro. Nos próximos dias, a cidade se mobilizou. A energia vibrante e o entusiasmo eram contagiantes. As rifas e eventos estavam acontecendo em cada esquina, e todos estavam entusiasmados em contribuir para que Pedro conseguisse realizar o sonho que nutria há tanto tempo. Dona Marias assistia a tudo com o coração aquecido. Mas nos momentos sozinhos, sua mente vagava. Ela se lembrava de como havia sido a juventude de Pedro, sempre curioso, sempre sonhando alto. E, naquele instante, um medo crescente começou a se infiltrar em seu coração. E se a pressão da cidade grande se tornasse pesada demais para ele? O que aconteceria se ele falhasse? Essas indagações invadiam seus pensamentos, mas ela tentava afastá-las. Não agora. Pedro, por sua vez, estava empolgado, mas também nervoso. As aulas estavam prestes a começar, e a ansiedade corria em seu sangue.
Ele havia se apaixonado pela ideia de estudar, de se aprofundar nos livros e tecer novos sonhos. Mas na noite anterior ao primeiro dia de aula, Pedro não conseguiu dormir. A dúvida e a insegurança o acompanhavam como sombras ao amanhecer. Pedro se despediu de Dona Marias. Vou dar o melhor de mim, vó, ele disse, tentando sentir dentro de si a coragem que estava buscando. Dona Marias, com um sorriso amoroso, respondeu: lembre-se, meu querido, você não está sozinho. Estaremos sempre aqui, torcendo por você. Ela segurou as mãos dele por um instante, sentindo a conexão que se fortalecia a cada momento. Na cidade grande, a realidade era bem diferente do que Pedro imaginava. As ruas eram movimentadas, os prédios enormes e a agitação constante. O ritmo frenético quase o engoliu. Ele se sentiu pequeno e perdido entre tantos rostos desconhecidos. A primeira aula parecia se arrastar, e a nova realidade apertava seu peito. Será que eu vou conseguir? Ele pensou, a cada novo conceito que lhe era apresentado. Os primeiros dias se tornaram um desafio constante. Estudar era cansativo, e a pressão de desempenhar melhor pesava em seus ombros. As risadas e as conversas de outros estudantes o lembravam de casa e, ao mesmo tempo, o deixavam triste. Ele se sentia preso em um ciclo de comparações. Por que era tão difícil? Dona Marias, na simplicidade de sua casa, sentia a falta de Pedro. As semanas o afastaram um pouco dela, mas a esperança nunca a abandonara. Um dia, enquanto estava do lado da janela, observando o céu azul, ela teve uma ideia. Com um brilho no olhar, decidiu que mandaria cartas para Pedro todos os dias, repletas de histórias, incentivos e amor. As cartas vão chegar a você como um abraço apertado, pensou ela. A primeira carta foi escrita com cuidado. Ela colocou na caixa de correio e sentiu um alívio profundo. O ato a deixou mais leve. O que ela não sabia era como Pedro reagiria a essa mensagem. Essa troca de amor poderia ser o que ele precisava para enfrentar os desafios. Mas a dúvida pairava no ar. Será que as cartas seriam suficientes para lembrar Pedro sobre o amor incondicional que o cercava? Enquanto isso, Pedro olhou pela janela de seu dormitório, e ao receber a primeira carta, um fio de esperança começou a crescer em seu coração. Ele estava prestes a descobrir que a força de Dona Marias o acompanharia, mesmo à distância, e que ele não estava tão sozinho assim. Qual seria o impacto dessas cartas em sua luta por um futuro melhor? Quando Pedro abriu a carta, suas mãos tremiam levemente. O envelope simples, com o cheiro familiar do pólen que Dona Marias sempre trazia do jardim, trouxe à tona memórias que ele pensava ter deixado para trás. Ao puxar o papel, cuidadosamente dobrado, uma onda de calor e saudade o envolveu. As palavras de sua avó estavam ali, escritas com amor e paciência. Meu querido Pedro, sei que tudo está sendo muito novo e desafiador. Mas lembre-se de que você é mais forte do que imagina. Cada dificuldade é uma oportunidade para crescer. Enquanto lia, a voz de Dona Marias ecoava em sua mente. Ele podia quase ouvir seu sotaque singelo preenchendo os espaços em branco. Cada frase parecia um abraço caloroso, fazendo com que o peso em seu peito começasse a se dissipar, transformando-se lentamente em esperança. O mundo ao seu redor não parecia tão ameaçador. Nos dias seguintes, as cartas se tornaram uma luz na escuridão. Cada uma delas contava uma história diferente, desde episódios engraçados com os vizinhos até lembranças de sua infância. A escrita de Dona Marias não era apenas cheia de conselhos, mas também de risadas, trazendo um frescor à rotina árida da cidade. Ele as guardava como tesouros, relendo sempre que a ansiedade ameaçava tomar conta. Mas o impacto das cartas não parou por aí. A notícia se espalhou pela cidade, e logo outras avós, inspiradas pela atitude de Dona Marias, começaram a escrever para seus netos. As cartas foram somando sentimentos, criando um ciclo de amor que unia gerações, mesmo à distância. Dona Marias, por sua vez, sentiu o calor da comunidade entrar em sua casa. Vizinhos começaram a parar para conversar a respeito das cartas, e ela se viu cercada por um grupo de mulheres idosas, ansiosas para compartilhar seus próprios relatos e conselhos. As tardes passaram a ser uma celebração de histórias, fortalecendo laços que talvez tivessem se desgastado ao longo dos anos. Um dia, enquanto dobrava outra carta para Pedro, ela teve uma ideia ainda mais audaciosa. E se as histórias dela pudessem ser reunidas em um livro? Não apenas para Pedro, mas para todas as crianças da comunidade. Algo que contasse a trajetória de vida simples, dos desafios enfrentados e das conquistas alcançadas. Seus olhos brilharam na ideia. Enquanto isso, em seu dormitório, Pedro sentiu-se inspirado por uma nova determinação. Através das palavras de sua avó,
sentia que poderia encarar os desafios da escola com coragem. Os conceitos que antes pareciam insuperáveis agora pareciam apenas pequenas pedras em seu caminho. E ele decidiu que falaria sobre Dona Marias e suas cartas para seus colegas como forma de encorajá-los a valorizar suas famílias. Naquela semana, Pedro se inscreveu para participar de uma apresentação de histórias pessoais. Ele preparou um discurso sobre a força da comunidade, da família e da importância das cartas que tinham lhe dado novo ânimo. A expectativa crescia, mas, ao mesmo tempo, um nó se formava em sua garganta. O dia do evento chegou. Ele subiu ao palco, com o coração pulsando no peito. A sala estava cheia, e os olhares curiosos dos colegas o deixaram nervoso. Enquanto começava a falar, as palavras fluíram como um rio. Mas ao mencionar Dona Marias, seus olhos se encheram de lágrimas. Por trás da sala, uma voz conhecida murmurou: "Força, meu filho." Era Dona Marias, que, sem avisar, havia decidido vir para ver a apresentação de seu neto. E assim, sob o olhar amoroso da avó, Pedro se sentiu invencível. Mas à medida que ele proferia as últimas palavras, algo inesperado aconteceu. Qual seria a reação dos colegas diante da história que uniu avó e neto de maneira tão profunda? Pedro terminou seu discurso, e um silêncio instalou-se na sala, como se o tempo tivesse parado. Ele olhou nos olhos de seus colegas e viu a mesma conexão que sentirá ao ler as cartas. A sala estava repleta de adolescentes que, por um instante, deixaram de lado suas inseguranças e aparências. Uma tempestade de emoções passava por ele. O que havia começado como um desafio pessoal agora se transformava em algo muito maior. E então, alguém começou a bater palmas. Foi Lucas, um dos garotos mais populares da turma. Depois dele, outros começaram a aplaudir. A sala se encheu de palmas, e o som ecoou como um mantra esperançoso. Pedro sorriu, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Foi como se a energia do público consolidasse sua confiança. Mas, enquanto ele se afastava do microfone, um nó voltou a se formar em sua garganta. Qualquer elogio era bom, mas o que ele mais desejava era que sua avó soubesse que seu esforço não passava despercebido. Quando os aplausos cessaram, o professor chamou a atenção da sala. "Vamos fazer algumas perguntas a Pedro", disse ele. As mãos levantaram-se e Pedro se sentiu um pouco tenso. Mas ele também estava ansioso para compartilhar mais sobre os ensinamentos de Dona Marias. Pronto para responder, ouviu uma voz que se destacou no meio da multidão. "Como você se sente sabendo que sua avó escreveu cartas para você? Isso não é meio antiquado?" Um riso sarcástico acompanhou a pergunta de Renata, a garota que sempre parecia ser um passo à frente, disposta a tirar sarro de tudo. Pedro hesitou, mas tinha uma resposta engatilhada. "Antiquado? Não. É o melhor presente que alguém pode receber. São histórias de vida. Cada carta traz um pedacinho dela, e isso vale mais do que qualquer tecnologia moderna. Meu avô costumava me dizer que as melhores memórias são as que se guardam no coração, não nas redes sociais", respondeu, sentindo o peso da verdade em suas palavras. Essa resposta tocou a audiência. Um murmúrio de concordância se espalhou, com pequenos sorrisos se formando na boca de alguns colegas. Quando o evento chegou ao fim, enquanto ele descia do palco, Pedro avistou Dona Marias com um sorriso radiante no rosto. Seus olhos brilhavam como estrelas, cheios de orgulho. Ela estendeu os braços e permitiu-se ser envolvida pelo abraço apertado do neto. O sabor do momento era doce e verdadeiro, um laço renovado pelo amor. Nesse instante, Pedro percebeu que estava apenas no começo de uma jornada. As cartas, as histórias, as risadas, tudo isso era como um mapa que guiava não apenas sua vida, mas também a de seus colegas. Ele começou a se perguntar: e se ele pudesse levar essa ideia adiante? E se ele pudesse inspirar outros jovens a se reconectarem com suas famílias por meio da escrita? Pedro voltou à sua mesa ao lado da avó, e seus olhos se encontraram novamente. Ele tinha um plano. Dona Marias, e se as cartas virassem um livro? Um livro para todas as crianças do bairro. Ele sugeriu, os olhos cheios de brilho. A avó olhou para ele, surpresa. Sua expressão era uma mistura de incredulidade e alegria. "Você acha que isso funcionaria, meu filho?" Neste momento de expectativa, algo brilhou dentro de Pedro. Ele sentia que a criação desse livro não apenas uniria gerações, mas também faria as pessoas refletirem sobre o valor da família e da história. Mas antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu abruptamente e uma figura conhecida apareceu. Quem seria ele? O que teria a dizer sobre essa ideia emocionante? Pedro virou-se na direção da porta e ficou parado, o coração acelerado. Sabia quem era. Era Rafael, um amigo de infância que não aparecia há tempos.
Os olhos dele estavam cheios de um misto de nervosismo e determinação, e a sala logo caiu em um silêncio curioso. Oi, Pedro. Rafael cumprimentou, com um leve aceno. Desculpe interromper, mas eu precisava vir aqui. O que você falou sobre as cartas, isso me tocou muito. Pedro piscou para a sala, surpreso com a aparição de Rafael. Ele não conseguia entender de imediato por que Rafael estava tão emocionado. O amigo continuou, agora mais cauteloso. Lembrei da minha avó, da forma como nós perdemos o contato. Não sei se tenho alguma carta dela, mas quero começar a procurar. Queria que você me ajudasse. O pedido do amigo fez o coração de Pedro derreter de uma forma que ele não esperava. Aquilo era mais do que um simples pedido de ajuda, era um reconhecimento do poder que as histórias familiares realmente tinham. Ele percebeu que não era apenas ele que segurava um legado, muitos de seus colegas também estavam perdidos em busca de suas próprias raízes. Claro, Rafael. Vamos juntos. Podemos criar um clube de cartas. Pedro disse, sentindo uma onda de entusiasmo por dentro. Rafael sorriu, aliviado. Sério? Isso seria incrível. Eu tenho certeza de que muitos outros também gostariam de participar. Enquanto a conversa fluiu, Dona Marias observava tudo com um olhar de amor e orgulho. Subitamente, a sala, antes recheada com sussurros e risadas nervosas, tornou-se um espaço de reflexão e conexão. Outros alunos começaram a se levantar, compartilhando suas próprias histórias sobre avós e avós, cartas e memórias que guardavam com carinho. As paredes da sala pareciam ecoar os relatos como se já soubessem que algo bonito estava acontecendo ali. Pedro escutava as palavras de seus colegas, sentindo o poder de cada uma delas. Era um verdadeiro coletivo formado em torno da ideia de que o amor e a memória deveriam ser praticados, compartilhados. Depois de um tempo, ele se virou para Dona Marias, que estava com os olhos brilhantes e um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. Dona Marias, você viu isso? Podemos transformar tudo isso em um projeto maior. Um livro, sim, mas também um movimento. Vamos coletar as histórias, oferecer oficinas de escrita, podemos envolver toda a comunidade. Pedro dizia, cada vez mais empolgado. Isso é maravilhoso, meu filho, respondeu ela, com a voz embargada. As pessoas precisam disso. Uma rede de amor e memórias. Mas, ainda antes que o plano pudesse ser concretizado, algo no olhar de Dona Marias mudou. Ela estava mais preocupada agora. E se as cartas não forem encontradas, Pedro? E se algumas histórias forem perdidas para sempre? As palavras dela ecoaram em seu coração, gerando um frio na espinha. A incerteza da vida sempre esteve presente, mas, de alguma maneira, naquela sala, tudo parecia possível. O desejo de reconectar-se era mais forte. O diálogo seguia, mas a mente de Pedro estava repleta de possibilidades e dúvidas. Ele olhou para Rafael e os outros colegas animados, e diferente dos medos que o cercavam, algo mais forte o impulsionava para frente. Uma calidez crescente que sugeria que essa jornada seria, de fato, transformadora. Enquanto a conversa continuava e novas ideias surgiam, cruza-se um pensamento inquietante na cabeça de Pedro. E se, no fundo, não estivéssemos apenas buscando histórias, mas o próprio sentido de pertencimento e identidade? Nesse momento, o telefone de Dona Marias vibrou sobre a mesa. Ela deu uma olhada rápida e seu rosto palideceu. Eu preciso atender, disse, com a voz tremendo. O que poderia causar aquela mudança instantânea em Dona Marias? O que a ligação poderia revelar, ou esconder? Com o momento prestes a se transformar em algo ainda mais emocionante, Pedro sentiu uma expectativa crescente, o coração batendo mais rápido. Pedro pôde sentir a tensão no ar. Todos os olhos se voltaram para Dona Marias, que se afastou um pouco, tentando se afastar do grupo. O murmúrio de vozes se calou, e a ansiedade pairava como nuvem, pesada e densa. A sala estava em expectativa. Alô, sim, é você? Dona Marias disse, a voz tremendo. Ele se perguntou a quem ela estaria falando, e um aperto no estômago fez imaginar o pior. A expressão de Dona Maria se transformou enquanto ela escutava do outro lado da linha, a preocupação se tornando um misto de tristeza e esperança. O tempo parecia se arrastar. Pedro se lembrou das histórias que Dona Marias costumava contar sobre sua vida, dos amores perdidos e das cartas que nunca chegaram. Aquela mulher, tão cheia de histórias, agora estava frente a um desafio que a deixava visivelmente abalada. Está tudo bem. Está tudo bem, ela murmurou, mas suas mãos tremiam. A sala, antes aquecida pelo entusiasmo das histórias, agora estava fria como um inverno inesperado. A preocupação se espalhou entre os alunos,
Olhares trocados e sussurros de preocupação se tornaram a nova conversa. Rafael estava ao lado de Pedro. Ele também sentia o peso da situação. O que está acontecendo? Você acha que deveria ir ajudar? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Pedro balançou a cabeça, sentindo que não era hora de interromper. Talvez devêssemos esperar. Pode ser algo pessoal, respondeu, mas seu coração estava em conflito. O desejo de confortar Dona Marias lutava com respeito pela sua privacidade. Havia uma carga emocional no ar que tornava tudo mais complicado. Finalmente, Dona Marias desligou. Ela respirou fundo, juntou as mãos e voltou-se para a turma. Desculpem, meus amores. Foi uma surpresa. Preciso de um momento, mas a leveza não voltou ao seu olhar, e mesmo que ela tentasse se recompor, sua expressão trazia uma mensagem que todos percebiam. Algo a tinha abalado. Aconteceu algo com a sua família? Perguntou um aluno mais próximo, o tom de voz encorajador. As coisas costumam ser mais complicadas do que parecem, ela respondeu, esboçando um sorriso sem vida. Mas vamos falar sobre algo que me fez lembrar de antes. Pedro, você ainda tem interesse em buscar essas cartas em família? Acredito que isso seja mais importante do que eu imaginava. Pedro sentiu uma chama de determinação acendendo dentro dele. Ele não sabia o que Dona Marias havia enfrentado na ligação, mas uma coisa era clara. O projeto que ele e Rafael queriam implantar não era apenas sobre cartas, mas sobre conexões mais profundas, sobre curar feridas antigas e criar laços. O que você precisaria de nós, Dona Marias? Perguntou ele, buscando alguma forma de apoio para a professora, que olhou nos olhos de cada um dos alunos. Talvez precisemos falar sobre nossas histórias antes de começarmos a procurar as cartas, ela murmurou, com um olhar distante. A história da minha avó ela também guardava segredos. Coisas que nunca entendi completamente. O silêncio da sala foi preenchido por um murmúrio de curiosidade. Todos estavam atentos, prontos para se abrirem e compartilharem. Uma possibilidade mágica estava nascendo diante deles, e a necessidade de conexão parecia mais forte do que qualquer medo. E, com isso, surgiu a primeira pergunta. Dona Marias, o que aconteceu com a sua avó? A voz da professora se quebrou mais uma vez, e ela hesitou em responder. Pedro sentiu que o momento estava prestes a se transformar em algo absolutamente especial, uma revelação não apenas para Dona Marias, mas para todos presentes. Ele se inclinou um pouco para a frente, o coração batendo forte. A sala estava prestes a descobrir algo que mudaria o curso daquela jornada. Uma única resposta poderia desvelar não só os segredos que Dona Marias guardava, mas também aspectos importantes da vida deles. A história dela é muito mais complexa do que vocês imaginam. Dona Marias tomou um fôlego profundo, como se tentasse recolher cada parte de seu ser antes de se abrir para a turma. Os alunos se inclinaram levemente para a frente, uma respiração coletiva tomada pelo temor de que o que ela revelasse poderia ser íntimo, doloroso, mas também revelador. Minha avó, começou, as palavras saindo de forma hesitante, como se estivessem presas em sua garganta. Ela não era uma mulher qualquer. Nascida em tempos difíceis, no interior do Brasil, lutava diariamente contra as dificuldades. Mas tinha algo especial em sua história. Ela sempre acreditou no amor, mesmo quando tudo parecia perdido. O silêncio era palpável. As memórias de Dona Marias pareciam ganhar vida nas suas palavras, e a sala estava mais viva do que nunca, conectada àquele relato que ressoava bem fundo nos corações dos jovens ouvintes. Um dia, enquanto trabalhava no campo, ela recebeu uma carta. Era de um amor antigo, alguém que partiu em busca de um futuro no qual nunca voltou. Minha avó guardou essa carta como se fosse um tesouro. Mas o que ela não sabia era que a esperança que tinha em suas mãos seria também a fonte do seu maior sofrimento. Os olhos de Dona Marias estavam marejados, e Pedro pôde sentir a dor daquela história atravessando generosamente a sala. O que poderia ter sido apenas mais uma história se tornava uma lição de amor e vulnerabilidade. Ela decidiu que nunca falaria com ele novamente. A dor parecia maior do que a esperança até o dia em que soube que ele, na verdade, nunca havia parado de amá-la. A verdade é que ele estava do outro lado da cidade, desesperado para encontrá-la, mas minha avó tinha se fechado em sua própria dor. Um aluno, não aguentando mais, perguntou, e ela nunca tentou encontrá-lo de novo? Dona Marias olhou nos olhos dele, um brilho de tristeza. Não, e essa é a tristeza. Às vezes, fazemos escolhas que nos afastam das pessoas que amamos. Minha avó guardou segredos como se fossem pedras em seu coração, e com o tempo, os segredos cresceram, se tornaram pesados, e acabaram levando a uma solidão profunda.
A resposta ecoou na sala, envolvendo todos em uma reflexão. Pedro mordia o lábio. Sua determinação em reviver as histórias de família se fortalecia a cada instante. Sentia que a busca por suas próprias cartas ia além da simples curiosidade. Agora parecia um chamado para resgatar não só a sua história, mas também as histórias de todos ali. E o que aconteceu com a carta? Rafael perguntou, sua voz carregando a intensidade do momento. A carta a vida seguiu, e a carta acabou sendo esquecida, perdida entre as coisas da casa. Até que eu a encontrei alguns meses atrás, em um baú fechado, um verdadeiro tesouro. Dona Maria sorriu, mas a alegria ainda estava cercada pela tristeza. A conexão entre aqueles que amamos nunca realmente se rompe. Eu só não tinha percebido antes. Pedro olhou ao redor e viu lágrimas brilhando nos olhos de seus colegas. Ele se lembrou das cartas que queria buscar na própria família, histórias que poderiam estar perdidas, mas que, de repente, pareciam mais relevantes do que nunca. A sala começava a se encher com uma nova energia, uma determinação compartilhada de não deixar histórias envolverem-se na solidão da poeira. O que começou como um projeto se transformou em um movimento em busca de resgatar memórias. Dona Marias, podemos ajudá-la a descobrir mais sobre essa carta, não podemos? Pedro falou, a voz crescendo em força. Sim, e a mesma força pode nos ajudar a encontrar nossas próprias histórias, Dona Marias respondeu, um sorriso brotando em meio à tristeza. Mas algo em seu olhar denunciava que, apesar de todas as vermelhidões, havia um misto de esperança. Vamos reescrever essas histórias, e quem sabe, não podemos entregar novas cartas que ainda esperam por serem escritas. Rafael acrescentou, e os corações pulsaram em uníssono. O clima estava mudando, mas uma dúvida pairava no ar. As memórias ainda escondiam segredos, assim como as cartas que esperavam para serem encontradas. Mas, e se nossa busca revelar coisas que não estávamos prontos para enfrentar? Pedro pensou em voz alta, enquanto todos pareciam prontos, mas hesitantes, prontos para desbravar um novo caminho. Dona Marias olhou fixamente para ele, como se conseguisse sentir o peso da pergunta antes de respondê-la. Às vezes, é preciso coragem para enfrentar o que está nas sombras. E essa coragem pode ser o que nos une. E, com isso, a sala mergulhou em um profundo silêncio contemplativo, onde a determinação e o medo dançavam lado a lado, dando origem a um novo enigma. O desejo por descoberta se tornava cada vez mais forte. E ali, entre palavras não ditas, a turma estava prestes a descobrir que algumas cartas, mesmo não enviadas, já escreviam seus próprios destinos. A próxima pergunta é o que vamos colocar no papel? Pedro mal conseguiu dormir naquela noite. A história da avó de Dona Marias ecoava em sua mente, assim como a urgência de descobrir as cartas perdidas da sua própria família. Ele se virou na cama, os olhos fitando o teto, imaginando o que poderia encontrar caso abrisse o baú de histórias que guardava em seu coração. Naquela manhã, a expectativa estava no ar, quase palpável. Quando Pedro chegou à escola, ele percebeu que Dona Maria já esperava por eles, um semblante de determinação iluminando seu rosto. A sala estava cheia e ele sentiu um frio na barriga. Ele sabia que juntos, eles formariam um time para desenterrar memórias esquecidas, mas o que a turma encontraria nesse caminho? Hoje, queremos compartilhar as histórias que guardamos com tanto carinho e temor também, Dona Marias anunciou para todos. Quem quiser começar, a mão de Rafael se ergueu quase instintivamente. Eu tenho uma história sobre um tio-avô que se foi sem deixar rastro. Minha mãe sempre falou dele como alguém especial, mas não sei exatamente o que aconteceu. E ele tinha cartas guardadas? Perguntou uma aluna curiosa. Rafael engoliu em seco. Ela nunca falou sobre cartas. Mas eu posso perguntar aos meus avós. Seu olhar faltava energia, como se a ideia de abrir uma ferida ainda não cicatrizada o assustasse. Assim como cada carta, cada história é única, Dona Marias lembrou, com a voz suave. Às vezes, não precisamos de respostas, e sim da coragem de tocar na dor. E quem sabe, até mesmo ler entre as linhas do que foi dito e do que ficou em silêncio. As cabeças assentiam e uma nova luz resplandeceu nas expressões dos alunos. Eles sentiram que aquela era a chance de escrever um novo capítulo na história de suas famílias. Foi então que Pedro compartilhou a primeira fase de sua própria busca. Quando eu era pequeno, minha avó sempre falava sobre um amor que teve quando jovem. Mas nunca soube os detalhes. As alunas e alunos se aproximaram para ouvir, como se um conto mágico estivesse prestes a ser revelado. Hoje, vou procurar uma antiga caixa que deixaram guardada. E quem sabe, consigo encontrar cartas que ainda estão escondidas. E assim, poderemos entender melhor quem ela era. A sala ficou em silêncio novamente.
O eco dessa revelação causou uma conexão entre todos eles, como eixos girando em torno de um eixo comum, a busca por respostas, por histórias de amor, perda e principalmente, por coragem. Dona Marias interveio, um sorriso tênue mas encorajador em seus lábios. E lembrem-se, cada carta é uma janela para o passado. Se encontrarem algo doloroso, é porque esse amor também é parte do que nos constrói. E, por mais difícil que seja, as histórias precisam ser contadas. Após aquele dia, a turma estava em um fervor constante de ideias e emoções. Comparavam histórias, discutiam sobre como cercar essas memórias e saíram para explorar as residências de suas famílias, buscando em caixas e álbuns, examinando o passado com olhos novos. Mas o clima de expectativa não poderia durar eternamente. Um receio começou a flutuar sobre eles. E se descobrissem algo que não queriam saber? Pedro pensou, inquieto, sobre a sua busca. Teria coragem o suficiente para enfrentar o que quer que estivesse guardado no fundo daquela caixa de sua avó. Em casa, cercado por papéis empoeirados e fotos desbotadas, ele finalmente decidiu abrir o velho baú. Assim que a tampa cedeu, um cheiro de mofo invadiu o ar. No fundo estava um pacote amarrado em uma fita, e ao distendê-lo, percebeu que eram cartas, várias cartas, que pareciam sussurrar segredos de um amor há muito perdido. Mas, antes que pudesse ler a primeira linha, um barulho no corredor fez seu coração parar. Era sua mãe, e algo em seu olhar denunciava que ela não estava pronta para reviver aquilo. Pedro, não mexa com isso. A voz dela ressoou em seu peito, e tudo o que ele pensou foi no que mais poderia estar escondido nas sombras daquelas cartas. O que havia dentro delas poderia mudar tudo. Com um aperto no coração, ele se virou, sem saber se deveria prosseguir ou se recuar. E a questão pairava no ar, até onde cada um deles estava disposto a ir na busca por suas histórias. O que realmente desejavam encontrar? O olhar de Pedro encontrou o de sua mãe, e, por um instante, o tempo pareceu congelar. Ele podia sentir a tensão no ar, cortante como uma faca. Mãe, eu só quero entender, ele disse, sua voz tremendo. A determinação em sua fala contrastava com a fragilidade do momento. Nem tudo deve ser desenterrado, filho, sua mãe respondeu, a dor misturada ao desespero em seus olhos. Existem coisas que guardamos por uma razão. Pedro hesitou. As cartas pareciam pulsar com vida em suas mãos, como se estivessem chamando. Ele queria saber não apenas por si mesmo, mas pela história de sua avó, pela dor e pelo amor que ela nunca poderia explicar. Mas e se as respostas estiverem aqui? E se isso pudesse trazer paz para a gente? Ela suspirou, uma respiração pesada, como se anos de memórias dolorosas estivessem sendo puxados para a superfície. Às vezes, a paz vem da aceitação do que não sabemos. As coisas que passaram podem ser mais complicadas do que imaginamos, ela murmurou, desviando o olhar. Pedro não se contentou. Ele sabia que cada segredo vinha com uma carga emocional, e aquela carga parecia estar prestes a explodir. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que descobrir quem ela realmente foi. Sua mãe baixou a cabeça. Era um sinal de rendição? Pedro não sabia. Ele sentia que estava à beira de uma verdade que poderia iluminar o passado, mas também poderia trazer sombras que ele não estava preparado para encarar. Então eu vou ler. E você pode estar comigo, se quiser. Podemos descobrir isso juntos, ele sugeriu, seu coração acelerando com a ideia de dividir aquele peso. Se estivessem juntos, quem sabe poderiam suportar a verdade. Finalmente, sua mãe assentiu, com os olhos brilhando de lágrimas. Certo, mas, por favor, esteja preparado. Nem todas as histórias acabam bem. Pedro tomou ar, e agora, ainda mais decidido, começou a abrir uma das cartas. Seu coração batia como um tambor, ecoando na sala silenciosa, e a imunidade ao medo foi substituída pela pura curiosidade e uma ansiedade crescente. As palavras na carta eram escritas com uma caligrafia delicada. Meu amor, eu nunca pensei que este dia chegaria. Ele leu, absorvendo cada linha, cada emoção transcrita nas páginas amareladas. Ela fala de um amor profundo, de promessas trocadas sob a luz da lua, e um destino que nunca imaginou. Pedro disse, com uma emoção que transparecia em sua voz. Sua mãe se aproximou, seus olhos fixos na folha, a tensão se dissipando enquanto as memórias começavam a fluir como uma corrente. A cada nova carta lida, era como se um pedaço do quebra-cabeça da vida de sua avó fosse revelado. Ela tinha amado e sofrido, carregando secretos que a moldaram. Mas, à medida que a história se desenrolava, um nome começou a aparecer frequentemente, um nome que soava como um eco enigmático: Joaquim. Quem é Joaquim? Pedro se perguntou em voz alta, e o silêncio que se seguiu foi assustador.
Sua mãe olhou para ele, o rosto pálido. Eu não sei. Nunca ouvi falar desse nome. O coração de Pedro disparou. Aquelas cartas guardavam não só amor, mas uma viagem inteiramente nova. Precisavam desvendar isso, investigar. O que poderia ter acontecido entre sua avó e Joaquim? Tem que haver mais, ele sussurrou, um novo ardor se acendendo em seu peito. Tem que haver mais para descobrir. Para Pedro, o que estava à sua frente não era apenas a história da avó, mas um novo caminho que ele e sua mãe poderiam explorar juntos. O que mais eles encontrariam nesse emaranhado de cartas e memórias? E o que a verdade sobre Joaquim poderia revelar sobre a própria história da família? A tensão crescia, e a pergunta ressoava em sua mente até onde eles conseguiriam ir em busca dessa verdade? Quando Pedro e sua mãe encontraram aquelas cartas, algo mudou em seus corações. Cada letra lida era como uma luz que iluminava as sombras do passado. A história de sua avó, até então envolta em mistério, começava a se revelar mais vívida a cada parágrafo, e a menção de Joaquim parecia ser a chave para algo maior. Vamos descobrir quem ele é, Pedro disse com firmeza, sentindo a necessidade de compreender o laço que unia sua avó àquele nome. A mãe dele hesitou, mas um brilho de esperança começou a surgir em seu olhar. Se você quer fazer isso, então vamos juntos, ela respondeu. Nos dias seguintes, eles mergulharam em uma jornada em busca de pistas sobre Joaquim. Cada membro da família, cada vizinho, cada história contada era como uma peça em um quebra-cabeça. Eles visitaram o antigo armazém, onde sua avó costumava trabalhar, e perguntaram aos mais velhos da comunidade. A princípio, tudo parecia se perder em relatos de outrora, mas finalmente alguém mencionou um casamento que nunca aconteceu, uma condição imposta, um amor que clamava por liberdade. Depois de muitos relatos, ouviram falar de Joaquim, um jovem sonhador que partiu para a cidade, deixando corações partidos e promessas não cumpridas. Ele nunca esqueceu sua avó, disse uma senhora com olhos marejados. Só precisava ganhar a vida para voltar e se casar. Essas palavras tocaram Pedro e sua mãe de uma maneira que as cartas nunca poderiam. Elas passaram a perceber que as histórias não eram apenas sobre amor não correspondido, eram também sobre a luta diária e as dificuldades enfrentadas. Um dia, enquanto olhavam as cartas novamente, algo em sua mãe estalou. Ela nunca teve chance de saber que Joaquim pensava nela. Nunca teve segurança para procurar por ele, disse, os olhos brilhando de emoção. E no olhar de Pedro, a determinação crescia. Vamos mudar isso. Vamos fazer algo que una esses laços perdidos, sugeriu ele. A ideia de um livro começou a fervilhar novamente em sua mente. A comunidade, que havia se unido para ajudar Pedro a entrar na universidade, agora também estava pronta para ajudar a resgatar a memória da avó de Pedro. Juntos, organizaram uma grande festa no centro da cidade com o tema de histórias de amor e recordações. Com a ajuda de Dona Marias e de todos que participaram, cartazes foram pendurados, contações de histórias foram feitas, e antigos álbuns de fotos foram expostos. Cada convidado trouxe sua própria história, suas lembranças e as conexões que haviam perdido. Naquele dia, o ambiente estava carregado de emoção. Os rostos dos presentes refletem nostalgia e amor. Pedro, ao lado da sua mãe, começou a perceber que as histórias de sua avó não eram únicas. Todos tinham seus desafios e amores que ansiavam por serem contados. Quando um dos vizinhos trouxe uma carta antiga que encontrou no fundo de uma caixa, Pedro sentiu que, finalmente, a conexão estava sendo feita. Essas cartas são mais do que palavras, são a expressão do que vivemos, disse ele ao público, reconhecendo o papel de Dona Marias e da comunidade. Precisamos celebrar nossos laços e as maneiras como as histórias unem gerações. Vamos nos reconectar. Quando a festa chegou ao fim, com sorrisos e lágrimas de alegria, Pedro e sua mãe olharam ao redor. As cartas escritas por sua avó tornaram-se uma memória viva, e não foram somente as histórias de amor que foram lembradas, mas as lutas e superações de cada um. Dentro de sua mente, ele decidiu que deveriam reunir tudo em um livro comunitário, um registro do amor que atravessava o tempo e resgatava vínculos. Nos meses seguintes, com a ajuda de Dona Marias, eles trabalharam arduamente. As cartas e relatos foram organizados, redesenhados e coletados. Todo mundo da comunidade ajudou a adicionar suas histórias, transformando o projeto em um lindo livro. O lançamento foi um marco na cidade, e as famílias maravilhadas seguravam em suas mãos um pedaço do passado, algo que havia redefinido seu presente. Pedro e sua mãe cumpriram a promessa. O amor não se perdia, mas se restaurava através das memórias e das histórias que foram contadas. Com o coração aquecido, Pedro percebeu que ajudara não apenas a descobrir a história de sua avó, mas contribuíra para uma nova teia de amor entre todos que participaram. Dona Marias, ao seu lado, sorriu com orgulho.
A sabedoria dela e o amor que sempre dedicou não só a Pedro, mas a toda a comunidade, mostraram que nunca se está sozinho. Histórias escritas e contadas são o que nos transformam e nos conectam de forma eterna. Ponto. E com isso, Pedro teve a certeza de que faltava muito mais por vir. O poder das palavras e das memórias era a verdadeira herança que poderia ser passada de geração em geração. Unidos, todas as histórias seriam reescritas, e ele se sentiu mais forte do que nunca. Esse fechamento é somente o começo de uma jornada de reestruturação. Agora, mais do que nunca, Pedro compreendia a importância de estar atento às suas próprias histórias, e assim como Dona Marias fez por ele, continuar a inspirar outros a descobrir a beleza em suas próprias trajetórias. Por isso, não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder histórias como essa. Deixe seu like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final tão emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos espalhar amor e histórias.